Graça no Senhor Jesus. Quero compartilhar um texto muito importante do Senhor Jesus, lá em Marcos 14:36, que diz assim: E dizia: Pai, tudo é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Imagine o momento em que Jesus estava vivendo. Ele sabia do traidor. E o traidor estava a caminho para entregá-lo aos sacerdotes, e os sacerdotes levar Jesus à morte através dos romanos. Jesus sabia disso. E com certeza isso estava profundamente batendo dentro do seu coração. A expectativa também pelaquilo que ia suceder, o seu próprio sofrimento. Ele sabia muito bem do que ia passar. Mas não somente isso. Havia um peso espiritual muito grande sobre o Senhor Jesus. E parte desse peso nós somos responsáveis. Os nossos pecados, a Bíblia diz que ele tomou sobre si. Imagine o que é segurar uma pedra muito pesada sobre os ombros. Era o que Jesus estava fazendo. Os nossos pecados eram como essa pedra sobre os ombros de Jesus. E nesse momento que Jesus ora, ele diz: Abba, Pai, tudo te é possível. Jesus sabia que era possível o Pai tirá-lo daquele momento. Ele sabia muito bem. Ele sabia do poder do Pai. Ele também sabia do seu próprio poder. Ele mesmo poderia sair daquele momento. Se ele desse ordem aos anjos, os anjos iriam socorrê-lo. Era um momento de uma pressão tremenda sobre o Senhor Jesus, e ele sente isto, e nesse momento ele pede ao Pai: tudo é possível. Ou seja, o Senhor pode resolver essa situação. E ele ainda pede: passa de mim esse cálice, cálice da aflição, o cálice de tomar sobre si todos os nossos pecados e morrer de uma maneira cruenta, de uma maneira dura, de uma maneira sanguinária e de uma maneira vexatória, pois ele seria colocado como se fosse um ladrão também, junto a outros ladrões ali ao lado dele na crucificação. Ele sabia o que passava. E por isso ele pede para retirar dele aquilo que ia acontecer. Eu acredito que para cada um de nós existem momentos também muito difíceis. E que a gente, como Jesus, sabe que Deus tudo pode. Sabe que Deus pode resolver N situações da nossa vida, que Deus pode intervir, que Deus pode nos tirar de um sofrimento, que Deus pode mudar pessoas, que Deus pode fazer situações melhores para a nossa vida. Nós sabemos que Deus tudo pode. E às vezes nós pedimos: Senhor, não deixa eu passar por isso não, Senhor, não deixa eu passar por aquilo outro não, Senhor, me ajude, Senhor, me tira dessa situação, Senhor, está muito difícil, passa de mim este cálice, Deus. Mas nós observamos uma outra coisa em Jesus. Ele não queria ir para a cruz. Isso é fato. Mas ele diz aqui no complemento: contudo, ou seja, acima da minha própria vontade, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Aqui nós temos a maior submissão de alguém ao Pai, mesmo tendo a capacidade de sair daquela situação. Ele não coloca a sua vontade em primeiro plano diante da dor que viria a passar. Mas nesse momento que ele se sente profundamente abalado, ele coloca
a vontade de Deus em primeiro plano. Era duro, era difícil, era sofrido, mas ele faz assim com a vontade dele. E faz assim com a vontade de Deus. A sua vontade em primeiro lugar na minha vida, apesar do que eu tenho que passar. Foi isso que Jesus colocou para o Pai. E nós temos que aprender com Jesus. Muitas das coisas Deus não vai tirar. Muitas das coisas Deus não vai fazer conforme nós queremos, como nós almejamos. Isso é fato. Não porque Deus não nos ama, mas porque Ele nos ama. O que Deus permitiu que Jesus passasse, não é porque não amava Jesus, não é porque queria ver o seu filho sofrer, mas porque Ele tinha um intento maior. E esse intento maior era através do seu filho, nos trazer a salvação eterna. Existem intentos maiores que Deus tem para nós, e nós devemos nos concentrar nisto. Às vezes você não vai entender o que está acontecendo, não deseja o que acontece. Mas o plano de Deus é maior do que nós pensamos ou imaginamos. O plano de Deus é algo perfeito. Não significa que para nós passar por determinadas situações é boa ou agradável. Para Jesus não foi bom e nem agradável ter que morrer, ter que passar por todo aquele sofrimento. Mas o coração dele estava entregue nas mãos de Deus. E é por isso que ele disse, seja feita a tua vontade. Sim, seja feita a vontade de Deus. Não seja o que nós queremos, mas o que Deus quer. Mais tarde, depois de todas as coisas que sucedem na nossa vida, nós vamos olhar e entender que aquilo foi necessário. Não foi bom para nós, mas necessário a nós. E isso é muito importante. Para nós, no sentido da nossa formação espiritual, para nós, no sentido da experiência, para nós, no sentido da glorificação do nome de Deus através de nós. Não pense que você não vai passar por dificuldades nessa terra. A partir do momento que você nasceu, você já nasceu em dificuldades. O parto. Choro. Fome. Tudo isso nós passamos. Não tem como retirar das nossas vidas. Deus pode, mas existem propósitos maiores para a nossa vida. Creia nisto e não fique murmurando. Agradeça, porque Deus sabe melhor do que você o que é melhor para você e para mim. Creia nele, confie nele, espere que o Senhor fará algo muito melhor do que você imagina. Para você, para a sua formação, para a sua espiritualidade, para o seu crescimento. Deus te abençoe. Um grande abraço em Cristo. Tchau.